2024 acabou a farra. Corinthians novamente protagonista. Tá sabendo legal. E nação, vejam só o que aconteceu nesse final de jogo eletrizante pela final da Copa Rio Sub-17. Olha a bola alçada, tem cabeçada, tem desvio. Gol contra. Foi passando por todo mundo. Ficando com o Guilherme na direita. Novo levantamento, subiu de cabeça o Jorge, evoluiu! Esse time do Felipe Luiz é inacreditável, né? Joga com raça até o final. É reflexo do técnico que a gente tem na beira do campo. Lógico, eu vou falar tudo sobre essa partida. Vamos falar também sobre o de volta para o passado, né? Parece o Flamengo da década de 90, o Corinthians hoje em dia, né? Lembra também o Flamengo de 2009, onde o Márcio Braga falou, o dinheiro acabou. O Corinthians tem um contrato rescindido pela Vaidbet, tem vários jogadores que não recebem, então estão pedindo para sair do Corinthians, e uma dívida de mais de 2 bilhões de reais, 2 bilhões de reais. Então, que sirva de exemplo para que a gente nunca mais volte a esse patamar horroroso financeiro. A gente vai falar também sobre a saída do técnico Mário Jorge, do Sub-20 rubro-negro, deixou uma vaga lá. Será que o Felipe Luiz vai assumir esse cargo? E sobre o NBB, infelizmente, perdemos o jogo, mas não perdemos ainda o campeonato. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. Mas antes disso, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação, não poderia começar esse vídeo diferente. Vou ter que falar da nossa vitória, nossa primeira em cima do Vasco nas finais, né? São 2 partidas, a partida de ida, metemos 2-1. Então temos a vantagem, se é que a gente pode falar que é vantagem, eu não gosto de jogar com vantagem embaixo do braço, mas se a gente empatar o próximo jogo, levamos o caneco da Copa Rio Sub-17. Time do Felipe Luiz é muito legal da gente ver jogar, um time aplicado, joga com raça até o final, conforme vocês viram no começo. O Flamengo tomou um gol aos 49 e fez um gol aos 50 minutos, o gol da vitória. Um gol que o Joshua cabeceou, mas bateu na zaga do Vasco. Só que ver o time do Felipe Luiz é bem interessante porque é um time que toca muito bem a bola, não é um time egoísta, tá? Os jogadores sempre procuram um colega que está numa melhor posição. A gente não vê ligação direta nesse time, não tem aquele bicão pra frente. O zagueiro toca para o volante toca para o lateral ou toca para o meio de campo. Sempre são jogadas coordenadas e muito bem coordenadas pelo nosso técnico Felipe Luiz. Mas vamos lá para o que foi esse jogo. O Flamengo começou melhor, aos 29 minutos do primeiro tempo. O Luiz Felipe deu um cruzamento espetacular. O Luiz Felipe, que às vezes joga de ponta esquerda, mas dessa vez jogou de lateral esquerdo e foi muito exaltado pelo Felipe Luiz. Ele deu um cruzamento mais ou menos da intermediária e deu um cruzamento perfeito para a cabeça do Camargo. O Camargo disputou a bola. Excelente cabeceio também do Camargo, 1-0 o time do Flamengo. O Camargo, que muitos contestam, mas é um jogador importantíssimo no ataque rubro-negro. Ele puxa a marcação dos rivais e consegue deixar os colegas que vêm de trás em condições livres para poder ou marcarem ou para poder dar passes ali de qualidade para um outro colega marcar o gol. Então, o Camargo é importante nesse time rubro-negro, apesar de não ter o destaque que tem o Douglas Telles, o Joshua, o Pablo, o Léo Nanete, que foi muito bem. Mais uma vez, é bom a gente pontuar, o Léo Nanete foi muito bem no gol do Flamengo, fechou o gol mais uma vez, assim como ele fez no jogo com o Vasco. E aí, no segundo tempo, o Vasco veio pressionando mais, já era de se esperar, eles estavam precisando do resultado. E aos 49 minutos, mas antes de falar desse gol do Vasco aos 49 minutos, eu quero destacar um erro da arbitragem aos 47, que culminou nesse gol do Vasco. Até porque era ataque do Flamengo, o Flamengo sofreu uma falta perto da grande área vascaína, o juiz inverteu a falta, deu cartão para o jogador do Flamengo e na jogada seguinte o Joshua conseguiu tirar a bola, um gol certo do Vasco de carrinho, mas a bola foi para escanteio e no escanteio, infelizmente, o nosso Luiz Mariano, que tinha entrado no jogo, a bola foi desviada para um jogador do Vasco e aí a bola bateu no joelho dele e entrou. Gol contra, e o Vasco empatou o jogo aos 49 minutos do segundo tempo, conforme vocês viram no começo do vídeo. E aí, aos 50 minutos, o Joshua foi lá, cabeceou, a bola desviou no jogador do Vasco e gol do Flamengo. Somente um time que acredita até o final para não se abater com esse gol vascaíno no último lance praticamente do jogo, e o time do Felipe Luiz partiu para cima, conseguimos a vitória, então temos a vantagem para esse segundo jogo que vai ser jogado ali com o mando do Vasco da Gama. Que legal ver esse time jogar, é um exemplo para o time profissional. Hoje em dia o time profissional está bem melhor do que estava há um tempo atrás, mas é inacreditável, cara, o que o Felipe Luiz conseguiu fazer em apenas pouco tempo de trabalho.
né? A gente não sabe o destino do Filipe Luís, se ele vai subir para o sub-20 ou não, mas a verdade é a seguinte, com pouco tempo de trabalho, ele já deixou marcado esse sub-17 do Flamengo, e é legal que a imprensa, todo mundo vendo o jogo, mais de 20 mil pessoas conectadas na Flá TV, que está quase chegando a 7 milhões de inscritos, seguidores no canal do YouTube, e é isso, galera, tô muito feliz, meu coração aqui tá pulando, foi um jogo emocionante, esse gol no último lance de jogo foi incrível, foi teste realmente para cardíaco, e o Flamengo está com essa vantagem, e eu queria saber de vocês, foi ou não foi um jogo assim para testar o seu coração? Coloca aqui a opinião de vocês nos comentários. Ah, rapaziada, como eu fico triste de ver o Corinthians nessa situação, né? Corinthians que riu tanto do Flamengo na década de 90 e hoje em dia ele parece que tá copiando o Flamengo do Edmundo Santos Silva. Parece que tá copiando aquele Flamengo de 2009 que o dinheiro acabou. Parece que eles não aprenderam com o que aconteceu com a gente. Mas é muito bom a gente destacar o que tá acontecendo com o Corinthians para que a gente pegue de exemplo e que nunca mais aconteça aqui no Flamengo. Flamengo que hoje em dia tem finanças ali no top 20 mundial, top 30, top 20 mundial. O Flamengo bate de frente com times europeus, lembrando que a moeda brasileira é uma moeda fraca, é o real, diante do euro, né? Mas vamos lá falar do nosso co-irmão, se a gente pode dizer, que é o Corinthians, time lá de São Paulo, que sempre arrota caviar, mas no fundo mesmo tá falido, até porque foi divulgado valores da dívida do Corinthians e juntando com o estádio, que é uma coisa que não faziam antigamente, a dívida do Corinthians é de mais de 2 bilhões de reais. Vai de bet. Eles se orgulhavam, né, que tinha o melhor patrocínio. A farra acabou, já dizia Augusto Melo, que é o presidente do Corinthians. A farra acabou antes dele entrar. Agora que ele entrou, a situação tá pior do que antes. A Vai de Bet, que era um patrocínio que eles gritavam os 4 cantos do Brasil, que é o maior patrocínio de todos os tempos do futebol brasileiro. A Vai de Bet rescindiu o contrato, sabe por quê? Porque tinha um esquema esquisito ali, né? Um laranja recebendo valores desse patrocínio. A Vai de Bet, que já expôs sua marca, a Vai de Bet, que já tá divulgada para tudo quanto é canto, falou: "E quer saber? Vou pagar dinheiro nenhum pro Corinthians não". Rescindiu o contrato, meu camarada. Vários jogadores não receberam e aí pediram para sair. Que situação que tá o Corinthians. Só que eles não deixam de contratar jogadores a valores astronômicos. Eles não aprendem, né? Eles contrataram o Coronado, paga mais de 2 milhões para esse jogador. Vale 2 milhões de reais esse jogador? Não sei, mas o Corinthians vai lá e paga para ter o jogador, para mostrar para a torcida que, olha, a gente tem time. Galera, não adianta ter time sem ter dinheiro. Então que sirva de exemplo. Eu não vou falar bem feito pro Corinthians, né? Mas eles procuraram e eles acharam. Porque se não tiver austeridade financeira, o clube não consegue evoluir, né? É praticamente um castelo de areia. Vem a água e derruba tudo. E com o Flamengo foi diferente. A gente construiu uma estrada, e uma estrada asfaltada com muito custo. A gente quase caiu em 2013 e foi muito sufoco até a gente conseguir, em 2017, disputar títulos. Conquistamos? Não conquistamos, mas a estrada já estava pavimentada. Então, que sirva de exemplo o que está acontecendo no Corinthians, e eu queria saber a sua opinião, coloca lá aqui embaixo do vídeo. Arrotam ou não arrotam caviar, mesmo sofrendo pelas tamancas, caindo tudo, valores financeiros astronômicos eles estão devendo, e eles continuam contratando e contratando jogadores caros. Parece que não aprendem, e a possibilidade maior é que eles sofram alguma sanção da FIFA por não pagarem e acabem parando no lugar que eles já foram, né? Que é a 2ª divisão. E muitos torcedores do Flamengo estão ali querendo o Filipe Luís agora no sub-20, até porque o técnico Mário Jorge, ele deixou o Flamengo para assumir a seleção sub-17 da Arábia Saudita, deixando uma vaga para técnico do sub-20. Então, galera, os torcedores, alguns, né, estão querendo logo que o Filipe Luís suba para o sub-20, que é o último passo antes dele assumir um time profissional, e muitos torcedores querem também que ele continue no sub-17, porque acham que ele começou a carreira agora, e que pelo menos até o final do ano ele tem que ficar no sub-17. Então é uma questão que tem dividido alguns torcedores do Flamengo, mas a verdade é a seguinte, né? O técnico Mário Jorge fez um belo trabalho à frente do Flamengo de base, também à frente do profissional do Flamengo, porque em algumas partidas ele foi o técnico interino do rubro-negro no profissional, e nessa despedida ele se despediu
com uma vitória em cima do Madureira, lá em Conselheiro Galvão. O Flamengo começou perdendo e depois conseguiu a virada no placar final. Ficou 2-1 time rubro-negro nessa despedida muito emocionante do técnico Mário Jorge. Os jogadores do Sub-20, eles exaltam o técnico que muitos torcedores do Flamengo questionam, né? Pô, o Mário Jorge é um bom técnico. Galera, é um bom técnico. Está há muitos anos à frente do Sub-20 do Flamengo, já conquistou praticamente todos os títulos que poderia conquistar à frente desse rubro-negro, e agora ele está seguindo viagem, vai ganhar um salário bom lá na Arábia Saudita, vai respirar novos ares, e fica esse ato, fica essa vaga aberta. E aí eu queria saber a sua opinião. Já é hora do Felipe Luiz assumir esse time Sub-20 do Flamengo? Sua opinião é muito importante. Por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo e pra cima deles. Boa sorte, Mário Jorge, e boa sorte, Felipe Luiz, também, se você assumir esse time Sub-20 do Flamengo. Seria incrível se o Felipe Luiz subisse já com o título dessa Copa Rio Sub-17. Pra cima deles, não esqueça de botar sua opinião aqui embaixo do vídeo. Agora apenas uma curtinha aqui pra gente fechar o vídeo. O Flamengo jogou contra o Franca pela terceira partida da final do NBB. Foi lá na casa do Franca, né, no Pedrocão, um ginásio lá que é um ginásio pequenininho, muita pressão nessa terceira partida. Infelizmente a gente perdeu, então no placar geral da final do NBB estamos perdendo por 2-1, sendo que as duas últimas partidas são no Maracanãzinho. Então, Casa Rubro-Negra, a torcida do Flamengo, a nação rubro-negra vai estar em peso nesse NBB lá no Maracanãzinho, e a gente tem tudo para virar essas finais. Eu sei que não é fácil, vão ser 2 jogos, se o Franca ganhar um já é campeão, só que a nação rubro-negra vai empurrar o time do Olivinha. Os jogadores do Flamengo, eles vão botar o coração na ponta dos dedos, né? Porque não é na ponta das chuteiras, não é futebol, então é basquete, é na ponta dos dedos, e vão partir para cima do Franca. Próximo jogo do Flamengo, Maracanãzinho, encontro marcado pra cima deles. E infelizmente, né, mesmo a gente não vencendo, mas o time joga com raça até o final. Foi um jogo muito disputado, muitas faltas, muitos lances perigosos, só que a gente falhou muito na nossa defesa, né? O rebote sempre sobrava pro Franca. É uma questão que a gente tem que resolver para essa 4ª partida da final, pra cima deles. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, tenham um excelente domingo. Tô deixando para vocês aí os melhores momentos do jogo Flamengo e Vasco, da primeira partida da final do Sub-17, da Copa Rio. Pra cima deles, fiquem com Deus, até a próxima e fui!